Olá. Quantos caminhos existem, quantos caminhos são possíveis para o homem, para ele trilhar? Culturalmente, são considerados muitos caminhos. Quando eu falo culturalmente, é a cultura em geral. As pessoas normalmente entendem, acreditam que tem muitos caminhos disponíveis, né? A vida é como um grande supermercado aí onde você entra, aqueles supermercados cheios de produtos, e cada item, como macarrão, por exemplo, você vai encontrar de várias marcas, de vários tipos, grano duro, semolina com ovos, né? Você pode escolher o tamanho, você pode escolher se você quer ele com espinafre, sem espinafre, você pode escolher à vontade. Muita gente entende que a vida é assim também. Você pode escolher qualquer caminho, porque afinal o homem é livre, né, segundo essas pessoas entendem, e ele pode escolher, pode optar pelo caminho que mais agradar a ele, aquele que ele mais simpatizar, que ele mais se identificar, e tudo bem, né? Tanto faz, é uma escolha livre. Mas, biblicamente falando, quando a gente vai para a Escritura, nós percebemos claramente que só existem dois caminhos. E esses dois caminhos são a base do que a gente vai olhar hoje aqui na sequência da nossa leitura, do nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Paulo vem falando sobre a justificação, é o tema central dessa carta, com todas as consequências, né? Todas as implicações que vêm através da justificação. A justificação, ela gera um novo homem. Esse novo homem tem uma nova vida para ser vivida, todo um novo caminho para ser trilhado. Ainda que, como a gente viu nas últimas passagens, ele tenha que lidar com a sua velha natureza, tenha que lidar ainda com o fato de continuar sendo limitado, fraco em relação a poder cumprir tudo como ele até gostaria, né? Mas ele está impedido aí pela natureza humana, pela sua natureza pecaminosa. Muito bem. Então a passagem que a gente vai ver hoje vai trazer esse assunto que é recorrente nas Escrituras, e ele vai ser apresentado aqui, esses dois caminhos que são possíveis para o homem, e aonde que o novo homem ele se encaixa nessa realidade. Muito bem, dando continuidade então aqui na carta de Paulo aos Romanos, nós estamos no capítulo 8, e nós vamos ler aqui então do versículo 5 ao versículo 13. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão.
mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Nós poderíamos dizer que existe o caminho da carne e o caminho do Espírito, segundo esse texto. Mas também nós podemos dizer com toda a segurança que podemos chamar de o caminho do homem e o caminho de Deus. E assim que nós vamos nos referir aqui. O caminho do homem. O caminho do homem, Paulo descreve aqui esse caminho. Ele não está trazendo informações absolutamente novas, ele está agora trazendo uma comparação para que a gente estabeleça aqui as diferenças entre esses dois caminhos e fique bem claro qual é o caminho, quais são os caminhos, né, melhor dizendo, que estão aí diante das pessoas. O caminho do homem, Paulo se refere aqui como um caminho de satisfação pessoal. É o caminho da carne, é o caminho marcado por agradar a carne. Veja aqui no versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. O que é isso? O que é a mente voltada para o que a carne deseja? Essa mentalidade, esse foco, essa prioridade, esse centro da vida da pessoa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Onde que está o centro da vida da pessoa? É aquilo que Jesus se referiu como o tesouro. Aonde está o teu tesouro? Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É o centro, é a prioridade. Onde que você se empenha? A que você mais se dedica de fato? É isso que Paulo está se referindo aqui, é isso que a Escritura nos traz. Esse empenho carnal é o empenho na satisfação pessoal, naquilo que me traz prazer. E por que isso acontece? Paulo mostra que isso acontece porque as pessoas que estão nesse caminho, ou seja, o caminho do homem, o caminho em que o empenho está na satisfação pessoal, ou como ele chama aqui, quem vive segundo a carne e tem a mente voltada para o que a carne deseja, isso acontece porque essas pessoas estão espiritualmente mortas. Veja, ele diz no versículo 6, a mentalidade da carne é morte. Por que a mentalidade da carne é morte? É porque essa mentalidade ela está inteiramente associada a uma vida que não é vida, uma vida biológica apenas, né? O coração está batendo, o sangue está pulsando ali nas veias, a pessoa pode fazer muita coisa, pode ter muita atividade por aí, mas ela está espiritualmente morta. Por quê? Porque ela não foi justificada. A grande diferença aqui, ela se estabelece a partir do relacionamento com Deus. Se existe um relacionamento com Deus, e já ficou absolutamente claro nesta carta que o relacionamento com Deus, ele só é possível através da pessoa e da obra de Jesus Cristo, através da justificação, e assim a pessoa tem vida espiritual. A vida espiritual é a vida que flui de Deus, flui desse relacionamento. Sem isso, a pessoa continua naquele estado herdado de Adão, o estado de morte, estado de separação de Deus. E é essa morte que Paulo está se referindo aqui. Por estar espiritualmente morto, ele está com os seus pecados e com a sua culpa fazendo separação entre ele e Deus. Seus pecados e a sua culpa estabelecem essa barreira. Não existe uma declaração de inocência que o favoreça. Então, ele está nessa condição. E por estar espiritualmente morto, ele também é um inimigo de Deus. Paulo fala isso aqui no versículo 8, aliás, no versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus.
O que é um inimigo? O inimigo é aquela pessoa, vamos fazer aqui uma definição, né? Para que a gente não se perca no texto. Ah, como assim inimigo? Inimigo é aquela pessoa de quem você não se agrada. Nesse sentido que Paulo está colocando aqui, é com quem você não tem uma relação amistosa. Você não concorda com ela, você está do outro lado, você pertence a outro grupo. No caso, a gente já falou sobre isso aqui. É difícil que a pessoa, não é tão comum que a pessoa admita abertamente que ela é inimiga de Deus. Porque muitas pessoas até imaginam que elas fazem aquilo que agrada a Deus, elas procuram às vezes até seguir determinadas prescrições, regras e tudo mais. Mas o fato é que quando Deus demonstra a sua vontade, quando Deus, de alguma maneira, pela sua palavra, veja que o texto está dizendo, ele não se submete à lei de Deus. Mesmo que ele seja uma pessoa religiosa, muitas vezes ele está seguindo alguma coisa ali, mas o seu coração não está ali, o seu coração não se agrada. Na verdade, ele não está concordando com Deus, não está achando que a vontade de Deus é boa, não está amando aquilo que Deus ama, não está preferindo aquilo que Deus prefere. Não se submete e não pode agradar a Deus. Está longe, está sem possibilidade de fazer isso, ele não tem condições de agradar, ele não tem capacidade de agradar a Deus. Bom, na verdade, a gente já falou muito sobre isso, porque Paulo já falou bastante sobre isso. Ele está apenas especificando, olha, existe uma condição em que a pessoa ela vai andar num determinado caminho, porque esse caminho é marcado por estas coisas. Ele é marcado por agradar a si mesmo. Ele agrada a si mesmo porque ele está morto espiritualmente. E por estar morto espiritualmente, ele está numa situação de inimizade, está numa situação de contradição em relação a Deus. Veja, muitas vezes as pessoas elas vão admitir abertamente isso. Elas não são pessoas religiosas. Elas se consideram pessoas autônomas e elas não se importam com conceitos que elas consideram como conceitos filosóficos demais ou como crendices, né? Coisas assim, e elas se consideram pessoas independentes. Veja, essas pessoas elas se encaixam aqui, certamente sim, elas sequer consideram que Deus, muitas vezes elas nem consideram que Deus exista, né? Na verdade, essas aí podem se chamar assim como inimigos declarados, mas existem aqueles inimigos não declarados, inimigos que eles muitas vezes não se consideram assim, eles estão lá seguindo algumas coisas, práticas, muito ativismo, muita coisa. Eu quero aqui assumir que dentro do cristianismo e dentro do próprio cristianismo protestante, para ser bem específico, existe essa margem de possibilidade. Tem pessoas que estão ali envolvidas com muito ativismo, com muita coisa, com muita dedicação, com muitos cargos, muitas vezes é isso que acontece, pessoas vão ocupando posições, são dados nomes ali de ministérios, e etc, etc, etc. Mas essas pessoas efetivamente não estão no caminho de Deus. Por quê? Porque o seu empenho ainda é um empenho carnal. As pessoas podem fazer muitas coisas e, no entanto, aquilo que elas estão fazendo, se elas estiverem numa condição de não justificadas, não acertaram ainda as suas contas com Deus através de Jesus Cristo, da forma como a Bíblia, como a Escritura coloca, o fato é que essas pessoas, no fundo, o que elas estão procurando é agradar a elas mesmas. Elas querem um retorno. Elas fazem o bem para colher o bem, como se diz muitas vezes sem nenhuma preocupação em dizer isso, né? A pessoa lá, ou muitas vezes ela não diz isso, mas lá no fundo é o que ela espera. Ela espera aquela satisfação orgulhosa, carnal, de ter feito algo, de ter produzido algo. Bem, não importa. A grande diferença é que no caminho de Deus existem outras
questões que Paulo coloca aqui de forma muito clara. O caminho de Deus, existe o empenho em agradar a Deus, ou como ele menciona aqui no versículo 5, quem anda de acordo com o Espírito, quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. O Espírito aqui é o Espírito Santo. Como eu já tinha dito, aqui no capítulo 8, ele ocupa um papel central. Paulo mostra como o Espírito Santo é importante, é fundamental, é indispensável nessa questão toda que envolve o caminho do homem cristão, o caminho do novo homem. Ele tem esse empenho em satisfazer a Deus. O seu tesouro não está aqui. O seu bem mais precioso não é ele mesmo, as suas coisas, aquilo, o seu mundo particular, o seu mundo pessoal, o seu mundo daqui. O seu tesouro está em outro lugar. O seu tesouro está onde Jesus está, porque o seu maior tesouro é Jesus de fato. E por isso a sua mentalidade, a sua busca pessoal, os seus interesses, o seu foco, as suas prioridades, tudo vai girar em torno disso, porque Jesus está no topo, Jesus está acima, Jesus está em primeiro lugar e depois vem tudo o mais, nas devidas ordens, claro, mas Jesus ocupando o lugar que ele deve ocupar. E por que assim? Porque essa pessoa, ao contrário daqueles que estão no caminho do homem, ela tem vida espiritual. A vida que Paulo menciona aqui, ele usa um termo muito específico da língua em que ele escreveu, para demonstrar que essa vida não é vida, simplesmente vida biológica, é uma vida de fato, é uma vida que procede da justificação, do relacionamento que está estabelecido com Deus por meio de Jesus Cristo, o único caminho possível para se chegar a Deus, e o único caminho que é via justificação, a justificação que trouxe vida, despertou essa vida, e essa vida está intimamente relacionada a um ponto que Paulo coloca aqui de maneira muito clara, a habitação do Espírito Santo. Veja, quando Paulo fala sobre habitação, ele está se referindo aqui a alguém que vem fazer a sua morada, alguém que vem ocupar um lugar em você, um lugar na sua vida, um lugar de companhia, um lugar de permanente relacionamento, um vínculo permanente, uma união vital, uma união de vida, e não vai haver um rompimento, não, isso não vai se desfazer, é algo que é permanente e é eterno, um relacionamento, um vínculo que começou e que vai continuar. E ele é íntimo, essa ideia de morada tem a ver com intimidade, é alguém que está ali permanentemente em companhia, em contato, agindo, atuando. E Paulo associa isso com estar em Cristo, pertencer a Cristo. Veja, ele diz assim, se você anda no Espírito, ou se você tem um Espírito, você vai andar nele, você vai andar segundo ele. Veja o que ele fala no versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Veja, você não vai, segundo Paulo está nos explicando aqui, né, você não vai mais estar sob o domínio da carne. Em que condição? Quando o Espírito de Cristo habita em você. A partir do momento em que o Espírito vem habitar, e ele faz isso a partir da justificação, quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo, ou seja, ela estabelece um vínculo com Cristo. Existe aqui uma ideia de habitação que é importante a gente perceber que quando você tem a habitação do Espírito Santo, você tem a habitação do Deus Trino. Existe uma habitação, existe uma forma de relacionamento aqui e que é vinculada. Paulo disse, se você não
não pertence a Cristo, você não tem o Espírito. Se você não tem o Espírito, você não pertence a Cristo. A relação é totalmente vinculada aqui, sem qualquer margem para exceções. É assim que a coisa funciona. E aqui é importante a gente verificar que existem equívocos. Muitas vezes há um entendimento errado sobre isso. Muitas vezes se pensa e se propaga, e existem segmentos que defendem a ideia de que você pode estabelecer um relacionamento com Cristo. Esse relacionamento, segundo essas pessoas, ele é um meio termo, ele é um relacionamento meio fraquinho, então você não tem o Espírito. Você é chamado ali de convertido, é chamado de uma pessoa que tem Jesus, sei lá qual é o termo que se usa, né? Mas não tem o Espírito. Então você precisa eventualmente manifestar algumas coisas especiais, muitas vezes até extravagantes, né? Para haver essa demonstração de que o Espírito está presente. Olha, a Escritura, ela não autoriza essa interpretação, essa ideia, ela é totalmente estranha àquilo que as Escrituras trazem. As Escrituras mostram que o Espírito Santo é dado como um selo. Paulo fala isso na carta que ele escreve aos Efésios. O Espírito Santo é dado como um selo, ou seja, ele vem como uma marca, ele vem como algo que autentica o nosso vínculo com Deus, e esse selo, ele diz lá em Efésios, é um selo que permanece até o dia da redenção final, ou seja, da redenção do corpo, ou melhor dizendo, né, na ressurreição, que aliás ele se refere aqui. Ele diz aqui nesse texto que o corpo está morto por causa do pecado. O corpo é um corpo vinculado à morte, nosso corpo físico. Mas mesmo esse corpo, quando nós temos o Espírito em nós, o Espírito Santo que nos vincula a Cristo, quando chegar o dia da ressurreição, nós seremos ressuscitados em Cristo, segundo a ressurreição de Cristo. Ele diz, aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, está falando do Pai aqui, aquele mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, irá ressuscitar estes nossos corpos mortais. Vai gerar aqui a vida novamente, porque esse é o propósito de Deus, essa é a ideia de Deus, que até mesmo o corpo físico seja não desta forma, né? Mas até mesmo o nosso corpo seja restaurado. Portanto, essa vida que Paulo está falando aqui é a vida que gera resultados. Ele diz, por isso vocês têm as condições para não andar, para não serem mais sujeitos a aquela condição antiga. Lá vocês não tinham escolha, vocês estavam realmente numa situação sem saída, mas agora justificados e tendo o Espírito Santo que age, o Espírito Santo que leva você para a palavra de Deus, que te conduz para a palavra de Deus, ele te conduz para a vontade de Deus. E como ele faz isso? Ele desperta em você, que é justificado, ele desperta em você o desejo por aprender, por conhecer a vontade de Deus. Ele desperta em você a capacidade de compreender a palavra de Deus. Você já viu as pessoas que não têm o Espírito Santo, elas leem, aprendem uma série de conceitos, são capazes de decorar páginas e páginas, capítulos inteiros, a Bíblia inteira, sei lá, são capazes de decorar 1000 coisas, mas não captam aquilo que Deus está ensinando. Por quê? Porque falta o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ajuda, ele é vital, ele faz com que haja essa compreensão. Ele desperta a apreciação daquilo que está escrito ali. Nós não apenas lemos e aprendemos, mas nós gostamos daquilo que estamos aprendendo. Aquilo fala ao nosso coração, nos dando esperança, fala ao nosso coração, nos mostrando onde precisamos nos corrigir, mostra os nossos pecados, aponta para os nossos pecados e faz com que a gente realmente perceba que é melhor fazer a vontade de Deus. Ele nos convence, ele nos transforma, ele nos capacita, inclusive, a andar nesse caminho. Sem o Espírito Santo, tudo isso é impossível, não tem como ser feito,
porque não existe a fé. A carta aos Hebreus, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé é que traz a justificação. A justificação vem junto, nesse pacote, a presença, a habitação do Espírito Santo. E essa habitação do Espírito Santo, essa presença, nos habilita a fazer a vontade de Deus. E assim, ao contrário de sermos inimigos, como diz o texto lá em cima, nós temos paz com Deus, temos uma relação amistosa, nós nos agradamos, nós gostamos dele, gostamos da vontade dele. A gente sabe das nossas limitações, sabemos que não somos perfeitos, mas nos movemos na direção de fazer a sua vontade. Queremos realmente fazer isso e nos empenhamos por isso. O nosso tesouro, a marca da nossa vida, sejamos muito ativos, pouco ativos, tenhamos um tipo de vida cristã ou outro tipo de vida cristã, o fato é que haverá um empenho, haverá um centro na nossa vida, um centro dos nossos interesses, das nossas afeições, das nossas motivações. E esse centro é Jesus Cristo. E quem faz isso e quem produz isso é o Espírito Santo. Isso para quem é verdadeiramente justificado. Por isso que a conclusão de Paulo no versículo 13 é que o caminho do homem é morte. Aquele que caminha segundo a carne, ele está caminhando, ele está indo num caminho mortal. Ele segue a trilha daquilo que o leva a permanecer nesse estado mortal. E se ele partir deste mundo nessa condição, uma eternidade sem Deus, uma eternidade longe de Deus. Por outro lado, como ele explica aqui, aquele que anda segundo o Espírito, que está no caminho de Deus, aquele que realmente está nesse caminho, e uma forma de demonstrar isso, de isso se tornar evidente na sua vida, é porque ele luta contra o pecado. Essa pessoa, ela está na vida e vai permanecer na vida, mesmo partindo deste mundo aqui, após partir desse mundo. Aliás, aí sim é que vai ficar melhor, porque vai desfrutar de todos os benefícios dessa vida eterna, essa vida que já foi implantada no seu coração, na sua alma, na sua vida. Justificação continua sendo o tema central, e é ela que deve ser buscada antes de mais nada. Tentar agradar a Deus, tentar fazer qualquer coisa religiosa, por mais que se propague, por mais que muitas vezes se atraia as pessoas por mil maneiras, e as pessoas imaginem que elas estão fazendo coisas que realmente Deus se agrada, se não houver a justificação, se não houver a presença do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, nada disso vai ser possível. Faça um diagnóstico na sua vida. Peça a Deus que te ajude nisso, porque Ele sonda os corações, Ele tem poder para isso. Peça para que Ele te ajude a fazer esse diagnóstico. Pense um pouco com a ajuda de Deus. O que tem marcado a sua vida, o que predomina na sua vida? Agradar a Deus ou agradar a carne? Em outras palavras, agradar a si mesmo, andar no caminho do homem? Que caminho você está realmente trilhando? Não estamos falando aqui de religiosidade, de pertencer à denominação A ou B, de ir não sei quantas vezes ao culto, de participar disso ou daquilo. Estamos falando de viver para agradar a Deus ou não, de fato. É isso que importa. E é isso que vai também ajudar você a ter uma certeza, você é habitado ou não pelo Espírito Santo. Se você fica aqui um encorajamento para nós. Um encorajamento de que sim, é do agrado de Deus que nós lutemos contra o pecado. Essa é a nossa marca. A marca de quem sabe que sozinho não pode, sozinho não consegue. Não temos força, somos limitados, somos miseráveis, mas em Jesus Cristo e com o poder do Espírito Santo, com a sua ajuda, o pecado vai sendo derrotado a cada dia, e nós vamos conseguindo
assim fazer a vontade de Deus. Aliás, é isso que realmente ele nos desperta a fazer. E quando pecamos, confessar o pecado e lutar para que as coisas mudem, para que nós nos aproximemos de Deus, nos reconciliemos, busquemos sempre estar em paz em relação, em relação a Ele. Na próxima semana, nós vamos continuar a leitura aqui do capítulo 8 e nós vamos ver o papel do Espírito Santo na nossa relação com Deus como Pai. Então, até lá, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.